hear the whispers of the one you love. You are my desire, my design. I delight in you, and you are mine. Você é meu, você é meu, você é meu, você é meu. For the Lord says, Porque o Senhor te diz: you are mine. você é meu. Brazil is mine. O Brasil é meu. He sings this over you. Eu canto essa canção a vocês. Last night while I was sleeping. Ontem à noite, enquanto eu dormia. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. I cannot express to you Eu não posso expressar a vocês what an honor it is to be able to speak to you tonight. que honra que é poder estar aqui pregando hoje à noite. To be able to speak to God's beautiful sons and daughters. Poder falar a esse belo povo, esses filhos e filhas de Deus. And to be able to release God's heart for you. E poder liberar aquilo que está no coração de Deus para vocês. Amen. Amen. How many of you men know that you're the son of the Most High God? Quantos de vocês aqui sabem que vocês são os filhos do Deus mais poderoso? Amen. Amém. How many of you women know that you are the daughters of the Most High God? Quantas das mulheres aqui sabem que vocês são as filhas do Deus mais altíssimo? How many of you know that you are not orphaned, Quantos de vocês aqui sabem que vocês não são órfãos, but that you belong? mas que você pertence, Amen. que você pertence a Deus, amém? You belong. Você pertence a Deus. You are accepted Você é aceito by God. por Deus. You are loved by God. Você é amado por Deus. Amen. Amém? Amen. So I just thank you for allowing me to speak to you tonight. I'm honored that I'm here in Brazil. Então eu quero te agradecer por vocês estarem aqui nos deixando pregar hoje à noite. Eu estou muito honrada por estar no Brasil. And I want to thank Pastor Carlos and Pastora Vera. Então, I want to thank you for having me tonight. Então eu quero agradecer ao pastor Carlos e à pastora Vera por terem me convidado aqui hoje à noite. It is an honor. É uma honra. The team and I came over with Dr. Don Lynch. Então o grupo e eu, nós viemos com o Dr. Don Lynch. And I want to share a few things about me so you can get to know me. Então eu quero compartilhar algumas coisas com vocês para que vocês possam me conhecer. I've been with Dr. Don Lynch now for 14 years. Eu já estou com o Dr. Don Lynch há 14 anos. I've been under his leadership. Eu tenho estado debaixo da liderança dele. And under his leadership, as when God assigned me under his leadership, E Deus, ele me colocou debaixo da liderança do Don. through that assignment, I became his spiritual daughter. E através desse projeto de Deus, eu me tornei a sua filha espiritual. And so for the last 14 years, Dr. Don Lynch and Pastor Ruth Ann have been raising me up. Então, pelos últimos 14 anos, o Dr. Don Lynch e a pastora Ruthane, elas têm me ajudado a crescer. He truly has a spiritual father's heart. Ele realmente tem um espírito do coração do Pai. And he is faithful to the assignment that God has given him. E ele é fiel à missão que Deus colocou sobre a vida dele. And he's been faithful to the assignment that God has given him for the nation of Brazil. E ele tem sido fiel à missão que Deus colocou na vida dele sobre a nação do Brasil. Amen. And through his faithfulness for this assignment to Brazil, others that are assigned to come to Brazil have a door that is open to them to be able to come and release to God's people in Brazil. E através dessa missão dele sobre o Brasil, outras pessoas que estão ligadas a isso, hoje têm portas abertas para virem para cá e poder liberar de Deus para vocês. Amen.
And so we see through this how important it is to know who we are in Christ. Então, através disso, a gente vê o como é importante a gente saber quem nós somos em Cristo. And how important it is to know the assignments that God has for our lives. E como é importante saber a missão que Deus tem para as nossas vidas. And how important it is to know who you are assigned to, who your spiritual father is, who your spiritual mother is. E como é importante saber quem é o seu pai espiritual e a sua mãe espiritual. Because they are the ones that receive the heart of God for you. Porque eles são aqueles que recebem o coração de Deus para você. And they are the ones that have the DNA that God has not only put in them, but has put in you. E eles são aqueles que têm o DNA que Deus não só colocou neles, mas colocou em vocês. And so God wanted me to talk to you tonight, speak to you tonight about identity. Então Deus, Ele queria que eu falasse com vocês hoje à noite sobre identidade. And how so many of His children, so many of His sons and daughters don't truly know who they are. E como muitos dos seus filhos e filhas não sabem de verdade quem eles são. And He wants you, each one of you, to come into the true, authentic identity that He has given you from the time you were conceived in your mother's womb. E Ele quer você, cada um de vocês, para saberem a sua verdadeira identidade que Ele te deu desde quando você estava no ventre da sua mãe. How many want to know who you are Quantos in querem Jesus saber Christ? quem vocês são em Cristo? Amen. So if everyone could stand to their feet Então, se todo mundo pudesse se colocar de pé, por favor, for the reading of the word. para que a gente possa ler a palavra. I'm going to try to get used to this section over here. Eu vou tentar me acostumar com esse pedaço aqui. I promise I'm not ignoring you. Eu prometo que eu não estou ignorando vocês. I'm just not used to a section on my right. Eu só não estou acostumada com uma parte do meu lado. But I'm going to get used to it. Mas eu vou me Amen. acostumar. Amen. So I'm going to pray over you right now. Eu quero orar por vocês agora. Father God, Senhor, I pray that you open every heart eu oro para que o Senhor abra todos os corações in this place to the spirit of your revelation. nesse lugar para o Espírito da sua revelação. That every heart is open to the Holy Spirit. Que todo o coração está aberto para o Espírito Santo. That every heart is able to receive the word of the Lord. Que todo o coração pode receber do Espírito do Senhor. And that the word of the Lord will reveal the heart to them. E que o Espírito do Senhor vai revelar o seu coração a eles. I thank you that every word that is spoken by the Spirit of the Lord tonight Eu te agradeço porque todas as palavras que são proferidas will pelo hit, Espírito do Senhor will hit its intended target. vão alcançar o seu alvo. That it will go into the hearts, Que ela vai entrar nos corações, each one of your hearts, em cada um dos corações, and change your life. e vai mudar a sua vida. So that you will be so transformed Você vai ser tão transformado and so set on fire for e God. você vai receber muito fogo de Deus. Amen. Amém? I feel the fire of God in this place. Eu sinto o fogo de Deus nesse lugar. I feel the fogo Eu sinto o fogo of the heart of God do coração de Deus for you. por você. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Glory. Glória. There is a healing anointing that is available tonight. Há uma unção de cura que está disponível hoje à noite. God is wanting to physically bring healing to many of you in this house tonight. Deus, Ele quer trazer cura física para muitos de vocês hoje à The Lord noite. says it's time that sickness and disease stops identifying who you are. O Senhor diz que é a hora das doenças pararem de identificar quem você é. You are not defined by sickness. Você não é identificado por uma doença. You are not defined by disease. Você não é identificado por uma enfermidade. And those labels E todas essas etiquetas of disease and sickness that has been placed upon you de doenças e enfermidades que têm sido colocadas sobre você is going to be broken off tonight in Jesus' vai ser name. quebrada hoje no nome de Jesus. The claim that sickness has had over your bodies. A reivindicação que essas doenças têm sobre os seus corpos. A breaker anointing is being released tonight to break the claim of the enemy off of your body. Amen? Uma unção que quebra isso está sendo liberada hoje para quebrar o trabalho do inimigo na sua vida. Amém?
How many receive healing tonight? Quantos aqui recebem a cura hoje à noite? Amen. Amém. So we're going to read the word of the Lord. Então nós vamos ler a palavra do Senhor. Psalms 139, Salmo 139, 13 through 16. versículo 13 ao 16. Psalms 139, 13 through 16. Salmo 139, do 13 ao 16. I honor this man of God right here, Bruno. Eu honro esse Amen. homem de Deus aqui, o Amen. Bruno. Amém. He has been so faithful to the assignment that God has placed on his life. Ele tem sido muito fiel à missão que Deus colocou sobre a vida dele. He spent 2 days in a prophetic room with 3 women. Ele passou 2 dias num grupo profético com 3 mulheres. Amém. 3. 3. All prophesying Todas profetizando and prophesying over each other. e profetizando sobre os outros. So he was trying to keep up with us. Então ele estava tentando conseguir acompanhar a gente. And he did a wonderful job. E ele fez um trabalho maravilhoso. Very faithful, amen. Muito fiel, amém? Okay, for the Lord says, O Senhor diz: for you formed my inward parts. Tu criaste o íntimo do meu ser. The Lord was showing this to David. E o Senhor ele estava mostrando isso a Davi. For you formed my inward parts. Tu criaste o íntimo do meu ser You covered me in my mother's womb. e me teceste no ventre da minha mãe. I will praise you, Eu te louvo for I am fearfully and wonderfully made. porque me fizeste de modo especial e admirável. Marvelous are your works, Tuas obras são maravilhosas. and that my soul knows very well. Digo isso com convicção. My frame was not hidden from you when I was made in secret, Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado. and skillfully wrought in the lowest parts of the earth. E entretecido como nas profundezas da terra. Your eyes saw my substance being yet unformed, O Senhor, os teus olhos viram meu embrião. and in your book they all were written. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro. The days fashioned for me. Antes de... Sorry. The days fashioned for me were written. Okay. And in your book they were all written, the days fashioned for Todos me. os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. When as yet there were none of them. Antes de qualquer deles existir. Your eyes saw my substance being yet unformed. O Senhor viu o meu embrião sendo formado. And in your book they were all written, the days fashioned for me. E no teu livro foram escritos todos os meus dias antes deles existirem. When as yet there were none of them. Antes deles existirem. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. How many know that from the very time you may be seated, Você pode se sentar. Amém. from the very time Okay. Just together. me closer. No. Oh, okay. We're working this out. God knew you from the time that you were conceived in your mother's womb. Deus ele te conhece desde quando você estava sendo criado no ventre da sua mãe. He covered you and he protected you. Ele te cobriu e ele te protegeu. He knitted you together. Ele te estruturou. He formed your DNA. Ele formou o seu DNA. He coded you. Ele te codificou. Meaning he put a code inside of your DNA that is only unique to you. Isso significa que ele colocou um código dentro do seu DNA que só você tem. Means that your DNA is not like anybody else's DNA in the entire world. Isso significa que o seu DNA não é igual ao DNA de nenhuma outra pessoa na Terra. How many know it takes a higher intelligence, higher than us, to be able to code our DNA and make it unique only unto each one of us? Quantos aqui sabem que para codificar um DNA é preciso de uma inteligência muito maior do que a nossa? There is a God. Existe um Deus. Say, there is a God. Eu disse, existe um Deus. Amen. And he is our creator. E ele é o nosso criador. Amen. And how we step into receiving our true identity
is learning who our Creator is. E a forma com que a gente começa a receber a nossa verdadeira identidade é conhecendo o nosso Criador. We must first understand creation. We must first understand that nothing is by chance. E a gente precisa conhecer a criação, e daí a gente precisa entender que nada acontece por acaso. God is not a random God. Deus não é um Deus do acaso. He didn't just randomly make you. Ele não te fez porque ele achava que dava pra fazer daquele jeito. He didn't just say, I'll make them and they'll just be, nothing. Ele não falou, vou criar ele e não vai acontecer nada. I really don't think about them. I really don't have plans for them. I really don't even know why they're there. Eu não pensei neles, eu não fiz plano para eles, eu nem sei por que eles estão lá. That is not the God we serve. Esse não é o Deus que nós servimos. That is not the creator of the universe. Esse não é o criador do universo. God is a God that is meticulous. Deus é um Deus que é meticuloso. He is very detailed. Ele é muito ele trabalha com muitos detalhes. God is a God that dreams and has visions. Deus é um Deus que sonha e tem visões. He is a creator. Ele é um criador. He is a designer. Ele é uma pessoa que projeta. He is an engineer. Ele é um engenheiro. He has blueprints. Blueprints. He has plans. Ele tem planos, ele planeja. That he puts together step by step. Ele tem planos que ele coloca junto e estabelece passo a passo. And when he created each one of you, e quando ele criou cada um de vocês, he stopped and thought upon you. Ele parou e pensou sobre você. Because it takes a higher intelligence porque precisa de uma inteligência muito maior to be able to code an individual human being. Para poder codificar um ser humano. And know exactly what they have called that human being to be. E saber exatamente o que ele chamou para que esse humano fosse. Knowing exactly the hairs on their head. Sabendo exatamente quantos cabelos tem na sua cabeça. Knowing their end from the beginning. Sabendo do seu fim no começo. For David said, "It is written." Porque ele diz, está escrito. My life is written. A minha vida está escrita. What David was seeing was what he was seeing was his DNA. O que Davi estava vendo, ele estava vendo o seu DNA. He was seeing in his DNA everything was written about him. Ele estava vendo no seu DNA que tudo foi escrito sobre ele. He was seeing a master planner. Ele estava vendo um plano maior. Someone that looked and thought upon him and said, I have called him to be king. Alguém que pensou e planejou sobre ele e disse, eu o planejei para ser rei. See, the same master planner that called David to be king is the same master planner that created every single one of you and has looked upon you, has thought upon you, and has said, I've called you. E o mesmo que criou Davi para ser rei é aquele que planejou você, que pensou em você e que te chamou. Amen. And he has coded your DNA. E ele codificou o seu DNA. You have a special code in your DNA that identifies you. Você tem um código especial no seu DNA que te identifica. Because he has already identified you from the day that you were conceived to the day that you will go meet him. Porque ele já te conhece desde o dia em que você foi concebido até o dia com que você vai encontrá-lo. He knows every gift, every calling, every talent, everything that he's called you to do. Ele conhece todos os dons, todos os talentos, todos os chamados, tudo aquilo que ele te chamou para fazer. Is in your DNA. Tá no seu DNA. And it takes a creator of a higher intelligence to be able to code the DNA and be able to know who his creation is through the DNA. E é preciso de um criador, é preciso de uma inteligência maior para codificar um DNA e daí para que você possa saber quem você é e o que está no seu DNA. Amen. Amém. The Lord gave me a vision about it was an empty canvas that an artist uses to paint. Deus ele me deu uma visão de uma tela, mas ela estava vazia. And the canvas is empty. E a tela estava vazia. And the Lord began to show me that as God created me. E Deus ele começou a me mostrar que quando ele me criou, as God created you, quando Deus te criou, He started out with a dream.
Ele começou com um sonho. He started out with a vision Ele começou com uma visão of what he wanted to see do que ele gostaria de ver and what he wanted to create. e do que ele gostaria de criar. And so he began to paint you Então ele começou a te pintar on this empty canvas. nessa tela vazia. He began to paint your hair and your face and your body, and he began to paint your gifts and your callings and your talents. Ele começou então a pintar os seus cabelos, o seu rosto, o seu corpo. Daí ele começou a pensar nos seus chamados, nos seus dons. Because God is meticulous and he cares about every aspect of you. Porque Deus ele é meticuloso e ele se importa com cada aspecto de você. Amen. Because in the beginning God created the heavens and the earth. Porque no princípio Deus criou os céus e a terra. So we know that he had a master plan for the heavens and the earth to be formed. Então nós sabemos que ele tinha um plano maior para que os céus e a terra fossem formados. He took great care in creating. Ele foi muito cuidadoso na criação. And he started with creation, just like he started with each one of us on an empty canvas. E ele começou com a criação, assim como ele começou com cada um de nós, numa tela vazia. It was without form. Não tinha forma It was in chaos. e estava um caos. It was void. It was empty. Ela estava vazia, There was nothing. não existia nada. And he began to create out of nothing. E ele começou a criar do nada. He said, "Let there be light." E ele disse que haja luz And there was light. e houve luz. He said, he began to speak and life was formed. Ele começou a declarar e vida foi formada. And God is identified in Genesis 1. E You don't have to turn there. He's identified. Deus é identificado lá em Gênesis 1 In Genesis 1 as Elohim. como Elohim. Elohim comes from the Hebrew root meaning strength or power. Elohim vem da raiz hebraica força ou poder. And has the unusual characteristic of being in plural form, meaning he is more. It's the Trinity. It's Spirit. It's Father, Son, and Holy Spirit. It's a plural. E isso traz o entendimento de uma forma plural. Ele não é só um, ele é o Pai, o Filho e o Espírito. And so in the beginning, Father God, Son, and Holy Spirit created the heaven and the earth. Então no princípio, o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito criaram os céus e a terra. And when he began to form, and he began to form man, he started to form them. Let me try to explain this the best way I can here. Deixa eu tentar explicar isso da melhor forma que eu puder. When he began to form man, Quando ele começou a formar o homem, the word form in the Word of God means he began to shape man like a potter shapes pots. essa palavra formar significa que ele começou a fazer como um oleiro faz com um vaso. Ele começou a formar. God began to shape as a potter shapes pots. Deus ele começou a dar uma forma, assim como o oleiro faz com um vaso. He took special care in shaping and forming man. Ele tomou um cuidado especial em formar o homem. It means that God is a God that is caring, he is loving, he is nurturing. He took so much time and to shape and form a man just like a potter would shape and form a pot. Isso significa que Deus é um Deus que ele tem cuidado, que ele se preocupa. E ele demorou tempo, ele tomou cuidado para formar o homem, assim como esse oleiro forma o vaso. This is how much we mean to God. Isso significa do quanto a gente é importante para Deus. This is how important you are to God. Isso é o quanto você é importante para Deus. Amen. Because God is the potter Porque Deus é o oleiro and we are the clay. e nós somos o barro. And so he is shaping our lives and he is forming our lives. And he is taking special care in every single thing that we say, that we do, everything that he has called us to do. He takes special delight in it and he takes interest in it. Sorry. Ele tem tomado um cuidado especial para nos formar e para cuidar de nós. Which part? Special care to Okay. form us and to shape us. Go ahead.
He is very involved in our lives. Ele está muito envolvido nas nossas vidas, com tudo aquilo que a gente faz, a gente diz. And the only way that we can ever know who we truly are E a única forma com que a gente pode saber quem nós verdadeiramente somos is if we find out who we are and we are defined by God. é se nós descobrirmos e sabemos quem nós somos definidos por Deus. Our true identity comes through God. A nossa verdadeira identidade vem de Deus. We cannot receive who we are from anywhere else except the Creator. Nós não podemos receber uma palavra de quem nós somos de nenhum lugar senão do Criador. Amen. Last night when Dr. Don brought us up here, A noite passada, quando o Dr. Don nos trouxe aqui, the Lord started giving me the vision of the potter and the clay. o Senhor ele começou a me dar a visão do vaso e do barro. And He was showing me God's presence, church. E daí ele estava me mostrando a presença de Deus na igreja. He was showing me how He has molded and He has shaped God's presence, church, on the potter's wheel. E daí ele começou a me mostrar como que ele formou e como que ele fez a igreja Deus presente. He was showing me that He made you like a pitcher. You know, you fill with water, a pitcher. Ele me mostrou como ele fez e formou vocês com um jarro. And He was showing me this big, huge clay pitcher. E daí ele estava me mostrando como se fosse um vaso muito grande. And He said, as I pour out my spirit, as I pour in living water into this pitcher, E daí ele falou, conforme eu vou colocando o meu espírito, vou colocando a minha água viva nesse recipiente, this pitcher will begin to pour living water into the nations. esse vaso, esse recipiente vai começar a derramar essa água viva sobre a nação. So as I'm pouring in living water Então- into you, Então conforme eu derramo essa água viva sobre vocês, He says you are pouring out living water into others, into nations. ele fala, você vai derramando essas águas vivas às outras pessoas, às outras nações. Because He has called you to be a carrier of His Spirit, Porque ele tem os chamado para ser um carregador do Espírito dele, a carrier of His presence, um portador da presença dele, a carrier of His glory. um portador da glória dele. And He wants you to carry His glory, receive living waters, E ele quer living que você waters. carregue a glória dele e receba águas vivas, águas vivas. And He wants these living waters to flow in you and then flow through you to others. E ele quer que essa água viva flua em você para fluir através de você a outros. Amen. And so He wants each one of you to know that He has created you and that as He is molding you on the potter's wheel, E ele quer que você saiba que conforme ele te criou e ele te deu forma, the pot that you become esse vaso que você se torna, is created specifically for what He has put in you. ele é criado especificamente para aquilo que ele vai pôr em você. So I'm going to use an example. Então eu vou te dar um exemplo. Okay, if you are called to be a teapot Se você é chamado para ser uma jarra de colocar chá, and you are called to pour out tea E into você- a teacup, e se você, então, o seu chamado é colocar esse chá numa xícara de chá, but you don't know you're a teapot mas você não sabe que você é um bule de colocar chá, because you don't really know who you truly are, porque você não sabe quem você é verdadeiramente. and you think you're a flower pot, E daí então você acha que você é um vaso de flor. and you think that flowers and soil need to be potted in you, Então você acha que flores e sementes devem ser colocadas em você. you are never going to know who you have been created to be. Você nunca vai saber por que você foi criado. You are going to strive to try to be somebody and something that God did not create you to be. Daí então você vai tentar ser alguma coisa ou ser algo que Deus não criou você para ser. Because you will continually say, come put soil in me and come put plants in me. Porque daí você vai ficar dizendo, plante coisas em mim, coloque uma planta em mim. And God will continually be saying, let me mold you, let me shape you into the teapot that I created you to be. Mas daí Deus ele fica te falando, deixa eu te moldar, deixa eu te fazer com que você seja o bule de chá que eu te criei para ser. So I can pour in my water and you can pour it out. Para que eu possa derramar a minha água em você, para que você
para isso poder ser liberado através de você. Amen? Amém? And there's so many. I mean, there's a high percentage of sons and daughters of God that do not know who they are. E existe uma grande porcentagem de filhos e filhas que não sabem quem eles são. And there's so many that are doing things and they're not being fulfilled because it's not the very identity that God had created them to be. E tem muitos que têm feito coisas que não têm sido completadas porque elas não estão fazendo aquilo que Deus as criou para fazer. So they're trying to be something else. They're striving and they can't find fulfillment. They're like, I know there's got to be more, God. I know there's got to be more. And God's saying, I want to reveal who you truly are. Daí então você acha que as coisas não conseguem ser concluídas, mas você fala, eu sei que tem mais, eu sei que tem que ter mais em Deus. E daí que Deus quer te mostrar quem você verdadeiramente é. Amen? Amém? But we will not know who we truly are until God tells us who we truly are. Mas nós nunca vamos saber quem verdadeiramente somos até que Deus diga quem nós somos. Amen? Amém? Ask him if the pot illustration made sense. A ilustração do jarro de chá e do vaso fez sentido para vocês? Amen. Okay, perfect. Okay, so I did not find out who I was until God showed me who I was. Eu não descobri quem eu era até que Deus me mostrou quem eu era. I thought I was a realtor. Eu achava que eu era uma corretora de imóveis. Okay? So I would go, I became a realtor. Daí então eu me tornei uma corretora. I wore the realtor badge Eu tinha um crachá de corretora with my name on it. com o meu nome. And I took clients around and showed them houses. E daí então eu pegava os clientes e mostrava casas. And I wrote contracts Daí eu fazia contratos so they would be able to buy the house. para que eles pudessem comprar as casas. And that's what I did every day. E era isso que eu fazia todos os dias. And then I would go to church on Sunday Daí eu ia para a igreja no domingo, and Saturday and e Tuesday. daí no sábado e na terça. And I would come under Dr. Don and Ruth Ann's ministry E daí eu entrei no ministério do Dr. Don e da Ruth Ann and serve. e servia, And just like many of you do this. assim como muitos de vocês fazem. And at the time, I had no idea that I was called into full-time ministry. E naquela época que eu não tinha nem ideia que eu era chamada para o ministério em tempo integral, I thought I was called to be a realtor. eu achava que eu era chamada para ser uma corretora. That was my identity. Essa era a minha identidade. That was the badge I put on Esse era o crachá que eu vestia, because I defined myself. porque eu me defini. And so I put this badge on saying Tammy is a realtor. Daí eu coloquei esse crachá que dizia, a Temi é uma corretora. And Tammy is going to be a very good realtor. E a Temi vai ser uma corretora muito bem sucedida. And I'm going to promote Tammy. E eu vou promover a Temi. And so that's what I did. E é isso que eu fiz. So then one day, Daí um dia, I was in a meeting just like this. eu estava numa reunião assim como essa. And I was sitting in the very back E eu estava sentada lá no fundo, because I never liked sitting up front. porque eu nunca gostava de sentar na frente. And I never liked to be on a platform. Eu não gostava de estar no And I palco. definitely did not want a mic in my hand. E definitivamente eu não queria erguer minhas mãos. So I was sitting in the back, Então eu estava sentada lá no fundo, just like this row right here. I was As- back there just like the young man in the red shirt. assim como aquelas pessoas que estão lá no fundo, aquele menino com a camisa vermelha. And Dr. Don rose up, Daí o Dr. Don se levantou, pointed his finger, apontou o seu dedo and said, Tammy, come here. e disse, Temi, vem aqui. And of course I'm like, oh boy. E daí eu tava, ai meu Deus. So I walked to the front. Daí eu andei até a frente. I was very nervous. Eu tava muito nervosa. And he put his hand on me. Daí ele impôs as suas mãos sobre And he mim. said, a mantle of the prophet is coming on you now. E ele disse, um manto de profecia está vindo sobre você agora. It was like a lightning bolt hit me. E foi como se um raio me atingisse.
The power of God slammed me to the floor. O poder de Deus me jogou no chão. I had no idea what that meant. Eu não tinha nem ideia do que aquilo significava. I had no idea what being a prophet meant. Eu não tinha nem ideia do que ser uma profeta I'm significava. on the floor Eu estava no chão and I'm saying, God, what are you doing to me? e eu estava dizendo, Deus, o que o Senhor está fazendo comigo? But that was only the beginning. Mas esse foi só o começo. I still didn't understand God's plan for my life. Eu continuei não entendendo o plano de Deus para minha vida. And so over the next 4 years, Daí então, nos próximos 4 anos, I began to wrestle with God. eu comecei a brigar com Deus. I began to struggle. Eu comecei a lutar. When I was doing real estate, nothing seemed to work correctly. When I was a realtor, nothing seemed to E work quando eu out. estava então trabalhando como corretora, parecia que nada mais dava certo. Nada mais dava certo. And I wrestled with God E daí eu continuei brigando com Deus. until one day in 2009, Daí um dia, em 2009, God gave another prophetic word. Deus me deu mais uma palavra profética. And Dr. Don spoke to my spirit Daí o Dr. Dom, ele declarou sobre o meu espírito. and said, God says, Tammy Brunk Ministries. E daí então ele disse, Deus está te dizendo, a Temi é para os ministérios, é para o ministério. I went into major identity crisis Daí eu entrei numa enorme crise de identidade. because I did not see myself in ministry. Porque eu não me via no ministério. I seen myself serving as far as helping out Dr. Don and, doing what he asked me to do. Eu me via servindo, ajudando o Dr. Dom, fazendo aquilo que ele me pedia para fazer. But I did not see myself coming to nations. Mas eu não me via vindo às nações. I did not see myself as a minister of the gospel, spreading God's word around the nations. Eu não me via como uma ministra do evangelho, espalhando a mensagem de Deus através das nações. I still did not see myself as a prophet. No, Still that then, time. at Eu that ainda time. não me via como uma profeta. That was cute. I said, I still did not. He goes, still? Ela falou, Right now? ela falou, eu ainda não me vejo como uma You're profeta. Eu still in a falei, nossa, crisis? até agora você ainda está em crise. Girl, you need to get this worked out. Você precisa trabalhar nisso. It was in 2009. Isso foi em 2009. And I wrestled and wrestled and wrestled with God. Daí eu fiquei lutando e lutando com Deus. How many can relate to the wrestling about your identity? Quantos aqui podem se identificar com essa briga de identidade? Amen. It's real. É uma coisa verdadeira. It's very real. É When you- muito verdadeiro. When you think you're something and God tells you you're not, it's very difficult. Quando você acha que você é alguma coisa e daí vem Deus e fala que você não é, é muito difícil. Amen. Amém? And so what happened in that time, I had to surrender to God in a greater level. Então o que aconteceu naquela época foi que eu tive que me entregar a Deus de uma forma muito maior. I had to trust God and trust my leadership that God had placed in my life. Eu tive que confiar em Deus e confiar na minha liderança que Deus colocou na minha vida. I did not feel adequate. Eu não me sentia adequada, I had low self-esteem. eu tinha baixa autoestima, I was extremely insecure. eu estava extremamente insegura, I had no self-worth. eu não achava que eu tinha valor. And I struggled. I had so much difficulty seeing God's vision and God's plan for my life. E eu lutava muito porque eu tinha muita dificuldade para ver o plano de Deus na minha vida. I was like, how is it that he put me together, knitted me together in my mother's womb, and I'm just now finding out who I am? Eu ficava pensando, como que ele pode ter me formado desde o ventre da minha mãe e só agora eu sei quem eu sou? And many of you are asking that same question. E muitos aqui estão fazendo essa mesma pergunta. Who am I, God? Quem sou eu, Deus? Who am I? Quem sou eu? Who am I? Quem sou eu? And God is wanting to reveal your true identity to you. E Deus quer revelar a sua verdadeira identidade a você. And many of you are coming into your true identity. E muitos de vocês estão entrando na sua verdadeira identidade. But what happens throughout our lives is good people O que acontece durante a nossa vida é que algumas pessoas boas, slap labels on us. elas colocam etiquetas na gente. And they define us. E daí elas nos definem.
They tell us, oh, you're going to be a doctor or you're going to be a lawyer. Daí elas falam, você vai ser um médico, você vai ser um advogado. Or you're not going to really amount to much. Ou então ela vai falar, você não vai ser muita coisa na vida. And through experiences that we have in our lives, E através das experiências que nós temos na nossa vida, hurts, trauma, and wounds, feridas, traumas e machucados, we become very insecure. We become very, we become overwhelmed with fears. nós nos tornamos muito inseguros e ficamos muito impressionados, cheios de medos. Fear of being the person that God's created us to be. Medo de ser a pessoa que Deus nos criou para ser. And so we begin through our lives to receive a false identity. Então, durante a nossa vida, nós começamos a receber identidades An falsas. identity that does not belong to us. Identidades que não pertencem a nós. Just like a person that has diabetes. Assim como uma pessoa que tem diabetes, They begin to receive the identity of diabetes. ela começa a receber a identidade da diabetes. Just like a person who's told they have cancer. Assim como uma pessoa que disseram a ela que ela tem câncer, They begin to receive the identity of cancer. ela começa a receber a identidade do câncer. And so circumstances and situation and family issues Então, circunstâncias e situações e problemas familiares will identify us. vão nos identificar. And those are not true identities of God. Mas essas não são identidades verdadeiras de Deus. Those are false identities. Essas são identidades falsas. And those are the identities God wants to break off your lives. Amen? E essas são as identidades que Deus quer quebrar da sua vida. Amém? Amen. How many want God to break the false off of your life? Quantos querem que Deus quebre o falso da sua vida? Amen. Removing the labels that maybe teachers and coaches and employers have placed upon you. Remover as etiquetas, as identificações que professores, treinadores ou até patrões colocaram em você. Even family members will label you and identify you. Mesmo membros da sua família vão te identificar. Even our moms and dads. Até mesmo os nossos pais e mães. And it's not that they mean anything bad for us. E não é que eles querem fazer mal pra gente. It's just they didn't really create us. God created us. É simplesmente que não foi eles que nos criaram, mas foi Deus. Amen. And as moms and dads, we do not know who our children are unless God reveals who our children are. E nós, como pais e mães, não sabemos quem nossos filhos são até que Deus fale quem nossos filhos são. So only God can identify. Então somente Deus pode identificar. And we see it in Scripture. E daí nós vemos nas Escrituras. We see it with Elisha. Elisha, the second, yes. Nós vemos isso com Eliseu. You don't have to turn, Você não precisa abrir a sua Bíblia, but in 1 Kings 19, mas em 1 Reis 19, it talks about how Elijah went to Elisha while Elisha was out with his ox and his yoke plowing the field. fala como que Elias falou com Eliseu enquanto ele estava fora com o seu arado puxado pelo gado. Now it's obvious in this verse that Elisha believed that he was to plow the fields. E é óbvio nesse texto que o Eliseu ele entendia que ele tinha que arar a terra. In the natural. No natural. And he was out plowing the fields and he was faithful in what he was doing. E ele estava lá arando a terra e ele era fiel naquilo que ele fazia. But see, God did not see Elisha out plowing in the fields. Mas Deus, ele não via Eliseu lá arando a terra. God seen Elisha as a prophet. Deus, ele via Eliseu como um profeta. God seen Elisha as receiving the mantle that Elijah wore, receiving Elijah's mantle and carrying on the assignment after Elijah leaves. Deus, ele via Eliseu carregando o manto de Elias, But então podendo herdar a missão de Elias depois que ele fosse para a glória. But Elisha had no idea why he was out plowing the fields. Mas Eliseu, ele não tinha nem ideia do que ele estava lá fazendo arando a terra. So here comes Elijah with a mantle, E daí então vem Elias com o manto, with a word from the Lord, com a palavra do Senhor, telling Elisha to come with him. dizendo Eliseu para que viesse com ele. And Elisha's like, well, okay, but I have to take these 12 oxen,
back before my family and go tell my father and mother I'm going to follow you. Daí então Eliseu disse, tá, tudo bem, mas primeiro eu tenho que levar esses 12 bois de volta para minha família e avisar o meu pai e a minha mãe que eu estou indo com você. And so he took the 12 oxen with the 12 yokes. Daí ele levou esse gado com aqueles 12... The yokes. Jugo, não é jugo, é o outro. Jugo, isso mesmo, com os 12 jugos. Yeah. So he took the 12 oxen with the yokes and he slaughtered them and boiled their flesh. E daí então ele pegou e ele levou esse gado. Using the oxen's equipment and gave it to the people and they ate. E daí ele matou esse gado e ele deu essa carne ao povo e eles comeram. Then he arose and followed Elijah and became his servant. Daí ele foi então, seguiu Elias e se tornou o seu servo. So at that moment he realized God is calling me. Então naquele momento ele percebeu, Deus está me chamando. And what he did at that moment is he broke off the past. E daí o que ele fez naquele momento, ele quebrou, ele se livrou do passado. He went back and slaughtered the ox and the yokes and he cut off every false identity and every false label that had been placed on him. Ele foi lá e ele então entregou esse gado e ele quebrou todo o jugo para poder assumir a identidade que Deus tinha para ele. He broke off everything that was binding him. Ele quebrou tudo aquilo que estava prendendo, Everything that was bringing limitation to his life. tudo que estava trazendo limitação para a vida dele. He broke it all off. Ele se libertou de tudo And then he ran after God. e daí ele correu em direção a Deus. He ran after his true identity and his true calling and purpose for his life. Ele correu em direção à sua verdadeira identidade, o seu chamado e o seu propósito de vida. And see, what we see in prophecy is that prophecy unlocks and releases identity. O que a gente vê é que a profecia, ela libera e ela destrava identidade. Many of you were in the prophetic rooms and experienced the prophetic word unlocking treasures inside of you. Muitos de vocês participaram lá das salas proféticas e daí sentiram que a palavra ela destravava coisas dentro de você. Breaking off false identities and revealing who you truly are. Quebrando toda falsa identidade e revelando quem você verdadeiramente é. Revealing the purposes that God has for your life. Revelando os propósitos que Deus tem para a sua vida. When you encounter God, Quando você se encontra com Deus, when you come into the presence of God, quando você entra na presença de Deus, when the glory of God comes upon your life, quando a glória de Deus vem sobre a sua vida and you come into His glory, e você entra na glória dele, you come into His presence, você entra na presença dele, you will walk right into who you truly are. você vai entrar no entendimento de quem você verdadeiramente é. You will meet your true self. Você vai encontrar o seu verdadeiro eu. You will meet who God created you to be. Você vai encontrar aquele pelo qual Deus te criou para ser. See, the Bible talks about when Moses encountered God. A Bíblia fala de quando Moisés se encontrou com Deus. Moses had an encounter with a burning bush. Moisés ele teve um encontro com a sarça ardente. A burning bush that was not consumed by fire. A sarça ardente que não foi consumida pelo fogo. A burning bush that had a voice. Essa sarça, esse arbusto que tinha uma voz. And began to speak to him. E começou a falar com ele. And began to identify him. E começou a identificá-lo. Moses was in his 40s when he had this encounter. Moisés ele tinha por He volta was de over 40 anos 40. quando ele teve esse encontro. Ele tinha mais de 40 anos. He only knew himself as an Egyptian. Ele só se conhecia como um egípcio. He was defined by the Egyptian culture. E ele era definido pela cultura egípcia. He was defined by their schooling and their theology. Ele era definido pelas suas escolas e pela sua teologia. He was defined by Pharaoh. Ele era definido pelo faraó. That was all the definitions that he had received. Essas eram todas as definições que ele tinha recebido. His identity was in Egypt. A sua identidade estava no Egito. He knew he was Hebrew, Ele sabia que ele era hebreu, but he didn't know who he truly was. mas ele não sabia quem ele verdadeiramente era. He had no idea that when he was placed in the Nile, Ele não tinha nem ideia de que quando ele foi colocado no Nilo, and Pharaoh's daughter pulled him out, a filha do faraó o pegou, she drew him out, ela o resgatou, a drawing out of
ela retirou, which is what Moses means. que é o significado da palavra Moisés. He had no idea that was prophesying his life Ele não tinha nem ideia que esse retirou era uma profecia sobre a vida dele. until he had an encounter with a burning bush Até que ele teve esse encontro com a sarça ardente, that spoke to him que falou com ele and told him who he was. e falou quem ele verdadeiramente era. By fire, he learned that he was the son of the Most High God. Pelo fogo, ele aprendeu que ele era filho do Deus Todo-Poderoso. He was the son of Abraham, Isaac, and Jacob's Ele era God. Ele era filho do Deus de Isaac, Jacó e Abraão. At that moment, he realized he was in covenant with the forefathers, Naquele momento, ele descobriu que ele tinha uma aliança com esses 4 pais. with Abraham, Isaac, and Jacob. Com esses 3 pais, com Abraão, Isaac e Jacó. And when he asked God, "Who shall I say sent me?" When he asked God, "Who shall I say sent me?" Quando ele perguntou a Deus, como que eu devo falar com Faraó? When he asked God that, God revealed himself to Moses. Quando ele perguntou isso, Deus se revelou a Moisés. He said, "I am that I am." Deus disse: eu sou quem eu sou. So it's when in our encounters with God, Então são nos nossos encontros com Deus, when we encounter his fire, quando nós encontramos o fogo dele, when we encounter his glory, quando nós encontramos a glória dele, then we find out who we truly are. daí nós descobrimos quem nós verdadeiramente somos. Because our creator who created the world Porque o nosso Criador que criou a terra is the only one that can tell us who we truly are. é o único que pode nos dizer quem nós somos. Amen? Amém? Everything is in him. Tudo está nele. Everything that we need is in him. Tudo que nós precisamos está nele. Everything that we need to become the person that he has created us to be is in Jesus Christ. Tudo que nós precisamos para nos tornar a pessoa que ele nos criou para ser está em Jesus Cristo. He is, amen. He is our source and resource. Ele é a nossa fonte e ele provê para a gente. He is our provision. Ele é a nossa provisão. And he is glory. E ele é glória. So when we come face to face with the King of glory, Então quando nós nos encontramos face a face com o Rei da Glória, we come face to face with our identity. nós ficamos frente a frente com a nossa identidade. Because he has called us to reflect him. Porque ele nos chamou para refletir a ele. And he will reveal who we are. Amen? E ele vai revelar quem nós somos. Amém? Hallelujah. If I could have the team come up. Se nosso grupo puder subir aqui, por favor. Tonight I believe the Lord is going to pour out his spirit. Hoje eu acredito que o Senhor vai derramar o seu espírito. I believe the glory of God is coming in this place. Eu acredito que a glória de Deus está vindo sobre este lugar. I believe that God is going to do many, many things. Eu acredito que Deus vai fazer muitas, muitas coisas. I believe that as you encounter God tonight, you are going to start seeing yourself through his eyes. Eu acredito que depois do seu encontro com Deus hoje à noite, você vai começar a ver quem você verdadeiramente é nos olhos dele. How many want the glory of God? Quantos aqui querem a glória de Deus? Amen. How many want to find out who you truly are? Quem quer saber verdadeiramente quem você é? Amen. How many believe that you already know who you are? Quantos aqui acreditam, entendem que você já sabe quem você é? Amen. Amém? Amen. Hallelujah. How many are not too sure if they want to know who they are? Quantos aqui não tem muita certeza se você quer saber quem você verdadeiramente é? Amen. Well, tonight what we're going to do is we're going to usher in the glory of God and the manifest presence of his glory, because his presence is already here. O que nós vamos fazer agora, nós vamos entrar na sua presença, entrar na glória dele, porque a presença do Senhor já está aqui. Yes, his presence is in this church. A presença dele está nessa igreja. Amen. We felt it when we first came here, pastors. We felt the presence of God. Nós sentimos a presença de Deus quando nós entramos aqui pela primeira vez. We know God's here. Nós sabemos que Deus está aqui. And we know that you have hearts after God. E nós sabemos que vocês têm um coração segundo de Deus. You have a heart for more of God. Vocês têm um coração que deseja por mais de Deus. You hunger. I see hunger all over both of you.
There is a hunger, there is a thirst that you have for more of God, for more of His glory, for more of His power, for more of His presence. Eu vejo glória, eu vejo fome, eu vejo sede por mais de Deus na vida de vocês. I am seeing miracles happening in this place. Eu vejo milagres acontecendo neste lugar. I am seeing extraordinary miracles. Eu vejo milagres extraordinários. I am seeing creative miracles. Eu vejo milagres criativos. Where the healing flow comes, where the miracle working power of the living God comes and touches His people. Onde o fluir da cura vem e onde o poder do Senhor vem e toca o seu povo. I prophesy right now an outbreak. Eu profetizo I agora um prophesy an romper. outbreak. Profetizo um romper. An outbreak Um romper of the power of God in this do place. poder de Deus nesse lugar. That the power of God will break out in such a powerful way that it will touch lives, transform lives instantly. O poder de Deus ele vai vir de uma forma que ele vai transformar vidas instantaneamente. See, amen. When the glory comes. Quando a glória vem, Oh, Jesus. When the glory comes. quando a glória vem, Oh, glory. glória, When the glory comes. quando a glória vem, It gives birth. ela traz o nascimento, It gives birth ela dá a luz to the power of God. ao poder de Deus. It gives birth to the anointing that breaks the yoke. Ela dá a luz à unção que quebra o jugo. See, it's in the glory where you are transformed. É na glória que você é transformado. It's in the glory where transformation takes place in the heart. É na glória que a transformação acontece nos corações. Where the conviction comes. Aonde a convicção Where vem. the Holy Spirit is revealing the heart. Aonde o Espírito Santo começa a revelar os And He corações. transforms you. E ele transforma você. You meet yourself. Você se encontra, You meet your true identity. você encontra a sua verdadeira identidade. And as the glory manifests, E assim, quando a glória manifesta, the manifestation of the glory of God is His power. a forma da manifestação de Deus é o seu poder. His power to break O sickness. seu poder para quebrar toda His doença. power to break bondage. O seu poder para quebrar todas as His amarras. power to break off addictions. O seu poder para quebrar todos os vícios. His power to break you out of captivity. O poder dele para te libertar da catividade. To break off the works of fear Para quebrar as palavras de medo that has bound you, que tem te amarrado. has made you feel insecure, Que tem feito com que você se sentisse inseguro. has made you feel unimportant. Tem feito você se sentir que não é importante. And God's wanting to release His glory in this place Deus vai liberar a glória dele nesse lugar. in a whole new way. De uma forma diferente. He wants to manifest Himself to you Ele quer se manifestar a vocês. in a whole new way. De uma forma diferente, nova. So right now we're going to all stand. Então agora nós vamos todos ficar de pé. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I just want everyone to lift their hands towards heaven. Todo mundo Towards Jesus. levanta suas mãos para o céu, levanta suas mãos para Jesus. The King of glory. O Rei da glória. The King of glory. O Rei da glória. Ah, Jesus is glory. Jesus é glória. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. 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 Glory to you, Father. Eu te exalto, oh Senhor, we exalt you, God. Eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, oh Senhor, yes, eu te exalto, eu te exalto, eu te exalto, Senhor. Hallelujah, hallelujah.